Sempre de pé. Romanos capítulo 5. Romains 5. Versículo 17 a 21. Verset 17 a 21. Romanos capítulo 5. Romains 5. Novo Testamento. Nouveau Testament. Capítulo 5. Chapitre 5. Versículo 17. Verset 17 a 21. 21. Livro de Romanos, capítulo 5, versículo 17 a 21. Aplaudimos pela palavra do Senhor, igreja. Assim diz a palavra de Deus. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, isto é, Jesus. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão justos. Veio, porém, a lei para a ofensa. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Toma o teu assento. Joabisika na yo. A paz do Senhor, povo de Deus. Kimia na kolo libota na nzambe. A paz do Senhor, vencedores. Kimia na kolo balongi. Será que alguém está feliz com Jesus nesta manhã? Est-ce que zala moto azala esengo na Yesu na tonga lelo? Aleluia. Amen. Saúda o teu irmão que está à esquerda. Pesa frère na yo aza na gauche. Fala, você é campeão. Loba yo za champion. Dá um cule, dá um Pesa ye cule, mwa ele cool. toca, ele dá um Cool cule, ele touche toca. ye pesa ye cool. Touche ye. Ele toca, Pesa fala, ye cool touche. você é campeão. Loba yo za champion. Não lhe fala com dúvida. Akoloba nena dutete. A Bíblia diz em Cristo somos mais. Bible lobi eta Christ. Então, Toza ele diz, plus que você é vainqueur. campeão. Loba ne yo za champion. A paz do Senhor, igreja. Kimia na kolo église. Que Deus te abençoe abundantemente nesta manhã no nome Nzambe de Jesus. apambola ya bombe mana tongo lelo. Na kombo na Yesu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Eu estou feliz Ngana zane de sengo. estar aqui essa manhã com os Pona irmãos. kozala awa na tongo na ba bien-aimé. Realmente é um tempo que eu não estive cá. Réellement ezalaki na tongo nazalaki awa te. Não porque estava em casa Eza te po ete nazalaki na a ndako. chupar gelado e assistir televisão. Nazotala television mpe kolia gelado. Mas o Senhor nos deu a oportunidade, a graça, Kola pesi biso opportunité pengolu. de estarmos a pregar em outros lugares, Ya koteya na bisika mosusu. sempre informando aos outros servos. Koinforme toujours na basali na nzambe. Deus nos levou a outros sítios, Nzambe amemaki biso esika mosusu. outras igrejas. Na baeglize mosusu. Nós estávamos realmente o mês de janeiro até os primeiros domingos de fevereiro. Tozalaki réellement na mois janvier Foi um ti. mês de muito, foi um tempo de muita andança, de muitos Ezalaki convites. mata moko mwa moko biso totamboli mingi. Amém. Amen. Por essa razão não viram se calhar o servo no domingo. Pour la raison oyo yango nde bomonaki mosali te dimanche bien na mokolo eza normal. Porque o pão que vocês comem, outros também podem comer, não é isso? Lipa oyo bino boliaka bamisu mpe bakoki kolia yango. Então Deus nos fez a graça Nzambe asali biso ngolu. e foi uma grande bênção e tem Ezalaki sido uma boa vraiment experiência. lipamboli moko ya monene mpe nazwi experience mingi. Então normalmente quando domingo não estou é mesmo porque se calhar fui pregar em outro lugar. Normalement soki na dimanche naza te esali ete nake koteya na esika Mas mosusu. eu me sinto bem aqui. Nga vraiment nasantaka bien awa. Eu me sinto bem aqui. Nasantaka bien awa. Eu gosto de, eu estava com saudade de ouvir Nazalaki vraiment na posa koyoka. a irmã Jael, Ndeko Jael. a banda, o irmão Guilherme. Banda ndeko Kelong. Ndeko Kelong aza wapi? Ouvi tua voz, irmão Guilherme. Estava com saudade de sentir a Nazalaki presença na do Senhor. posa ya kosentir Do présence jeito que nós ensemble. cultuamos. Lolenge biso tosalaka Tua culte. casa é tua casa. Ndako Amém. neza vraiment ya yo. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nzambe apambola banso na kombo na Yesu. Antes de nós entrarmos, Yambo biso tokota. eu queria reforçar duas coisas Nalingaki na renforcer des choses. sobre a atividade do dia 26. Pour l'activité à le Será 26. já o sábado que vem, Eza déjà samedi ezoya. às 9 horas, Na 9h. aqui. Awa. Nós vamos receber Biso tokoyamba.
várias entidades, né? Identité belé, Mas aqueles que vão fazer intervenção mais on va reçoit l'intervention. será a ministra da Juventude e Desporto, Et cause la ministre il y a sport, a doutora Ana Paula de Sacramento, docteur comme papa lobby, e também o ministro ministre do Território, il y a territoire. eu acho que troquei, Na Monique n'a changé. é engenheira e As engenheiro. o ministro do Território, Narci Lopes, é que é doutor. Si le plus tard Eu docteur, acho que é isso. Exact. Então, eles estarão aqui. bango bakozalawa, O reverendo Caleb também estará aqui. révérend Caleb akozalawa, O presidente da CIRA estará aqui. président Sira akozalawa, Líderes de várias associações ba leader ba association e belé, vários partidos políticos. pe ba ngambu parti É uma politique. atividade Eza activité política, politique, mas não partidária. mais ça y a partité. Amém? Amen. É preciso que a igreja comece a compreender Eza a na diferença. bosenga église e banda ko A comprendre a différence igreja oyo. precisa e deve participar na vida política da sua nação. Église sengeli participer na vie politique ya nation na Os yo. irmãos que estiveram no 8º congresso, Bandeko bazaki na 8e o congrès. reverendo Caleb falou um pouco sobre o cristão e a política. Acho que saímos Révérend aqui Caleb alobaki todos esclarecidos. tobimaki ya biso nyonso na pole. O cristão que diz que cristão e a política não se misturam Chrétien oyo alobaka ete politique bakoki kosangana te na está a entregar os destinos do país para pessoas erradas. bazopesa estila pays na bato ya mabe. Quando você reclama sobre água, isso é política. Soki oréclame contre mai oyo eza Quando você politique. reclama sobre luz, isso é política. Ntango ozoréclame mpo na ntina courant oyo eza Quando você politique. reclama sobre as estradas que não estão boas, isso é política. Soki ozoréclame mpo na ntina baprince oyo eza en Quando você condition reclama te. sobre a falta de qualidade no ensino, Ntango isso é política. ozoréclame bozangi qualité na betude Quem ezali permite as politique. igrejas estarem abertas ou Oyo fechadas, apermetaka até isso é église política. ezala kofongama bien ekokangama oyo eza politique. Na pandemia, as igrejas não ficaram fechadas. Na pandémie baeglise Essa ekangamaki te. decisão foi tomada onde? Décision oyo ezwamaki wapi? Na Operação Resgate. Na opération ya Muitas korache. igrejas não fecharam. Yango église Essa decisão ekangamaki. foi tomada onde? Décision oyo ezwamaki wapi? Não se descote o orçamento do Estado na igreja. baswanisaka te orsema ya l'état na É no église. parlamento, na Assembleia Nacional. Eza na parlement na assemblée nationale. Isto é política. Diferente de partido. A politique eza différent ya parti. Amém. Amen. Diferente de partido. Différent ya parti. Nós Biso nunca jamais vamos levantar a tokotelema bandeira de nenhum partido. drapeau ya parti Nem moko. do partido no poder, Ata na parti oyo eza na nem do nguya. partido da oposição. Ata na baoyo baza na Nosso boposition. dever Devoir na é biso garantir eza kogarantir o bem-estar do povo. bolamu ya malamu Falar epapi. pela justiça Koloba mpona justice. e orientar os que governam. Mpe kooriente baoyo Se alguém bazogouverne. é do partido A ou B, isso não nos interessa. Oyo aza ya parti oyo beza eza ya biso te. Por essa razão, Na raison oyo essas entidades baidentité oyo virão para falar nas vestes do executivo, não do partido. bakoya mpo balobela Nas vestes na convertir do executivo, na investissement exécutif não do partido. eza ya parti te. Então que eu sei que isso às vezes muitos não entendem. Oyo mingi vraiment basosolaka yango te. Mas é preciso, sobretudo, a mentalidade os jovens Eza na bosenga bagene que estão vir agora. oyo bazoya sikoyo Nós, jovens, biso bagene precisamos entender, toza na bosenga estar tocomprendre esclarecido. ya kozala vraiment na Esse pole ano ete ane oyo É uma das eleições. eza ana baélection Está se falar de registro eleitoral oficial. ezolobela registre électoral Criou-se as BUAP. nayoki O que é o registro eleitoral nini oficial? oyo eza registre électoral Como vai funcionar? lolenge nini kofonctionne Como é esse processo todo? lolenge ni procès oyo nyonso Muitos não têm informação. mingi baza na information te São apenas cristãos que querem ir viver no céu. bazaka bakretien balingi kovivre na Mas likolo querem uma boa casa em Angola. me balingi ndako ya malamu na Só ngola falam do céu. balobelaka Mas querem uma likolo boa estrada em Angola. me balingi baprince ya malamu na ngola Então é importante. eza vraiment motuya Eu e você ete ngai na yo Nos interessamos tosintéresse pela vida política da nossa mpo nação. na vie politique ya nation na Eu biso fui convidado na semana, quinta-feira da semana passada, jeudi nabengisamaki pelo governo provincial. mpo na gouvernement provincial Participamos de uma reunião com o vice-governador de Luanda, toparticipaki na réunion na vice na gouvernement ya Luanda social e política, na ngamba social politique onde discutimos epai tomekaki com kosolola vários líderes de grupos juvenis na balolenge ya a balider respeito mesmo desse na assunto. respect mpo na likambo oyo Então eu te convido nabengisi yo às 9 horas 9h do sábado ya samedi para você participar. mpo ete yo mpo ya koparticipe. Amém? Amen. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. nzambe apambolo na nkombo na yesu. Vem março. marche Eu estou acreditando que o mês de março desse ano vai ser diferente do ano passado. nazondima ete mars ane oyo kozala différent ya année passée. Amém, mamães?
Amém, mulheres. Eu estou a acreditar Ngana zondima. que esse mês de março, Et de mois de mars, as mulheres do tempo da verdade vão se basi mexer. atan de la vérité bakoningana. Oh, Mama Luinga, Mama Luinga. esse ano, Ane oyo. temos que sentir mesmo março mulher. Esengeli to sentir mars mulher. Temos que ouvir as mulheres. Esengeli to yoka E basi. temos que falar sobre assuntos relacionados às mulheres. Esengeli to lobela likambo etali basi. Até porque a Bíblia também fala sobre mulheres. Bible pe zolobela pona tina basi. Então eu acredito Ngana zana que o kondima. mês de março Et de mois de mars. vai ser um mês diferente. Ekozala mois moko différent. Eu quero ver as mulheres a gritar Na amém. lingi na yoka basi baganga. Amen. Diga amém. Loba amen. Queremos ver um março diferente. To lingi to mona mars moko Então, que já différent. haja uma mobilização Eza na mobilisation entre as mamães, entre ba mama, entre as mulheres, do entre tempo da basi verdade, ya temps de la para vérité. termos um mês preenchido de muita coisa boa. Fuete tozala na mois moko akotondisa na makambo ebela malamu. Amém? Amen. Que Deus siga nos abençoando. Pronto, vamos Nzambe para a mensagem de hoje. akopambola biso toke na message ya lelo. Eu gostaria de falar Nasepelaki kolobela aquilo que Deus coloca em meu coração oyo hoje, nzambe atie na motema na nga sobre mpo na ntina onde epai Adão estragou, Adam bebisaki Jesus consertou. yesu abongisi. Amen. Onde Adão estragou, Epai Adam bebisaki Jesus consertou. yesu abongisi. Diga comigo, onde Adão estragou, lobelongola ngai Jesus consertou. epai Adam bebisaki yesu abongisi. Onde Adão estragou, Epai Adam bebisaki. desacostumei a pregar com intérprete. Mama Luiga. Papa. Vamos lá. Toke Onde Adão estragou, epai Adam bebisaki Jesus yesu reparou, areparaki consertou, abongisaki endireitou. abongisaki. Amém? Amen. O texto de Romanos, Teste ya romain Paulo vai dizendo, paul aye se koloba pela ofensa de um só soki homem, mpo na kofinga ya moto pelo moko pecado de um só mpo na homem, lisumu ya moto pelo moko erro de um só mpo na homem, erreur ya moto moko entrou a morte. ekufa ekotaki Pelo erro de um só mpo homem, na erreur ya moto moko entrou a condenação. condamnation ekotaki Muito mais mingi koleka pela obediência mpo na botosi de outro homem, ya moto mosusu também entrou a justiça. justice mpe ekoti. Amen. Uma porta eporte moko entrou a perdição, ekotaki perdition por outra mpo porta na porte mosusu entrou a salvação. ekoti sali. Gloire à Uma Jésus. porta Porte moko entrou a maldição, ekoti malédiction. mas por outra Oh, na porta porte mosusu entrou a bênção. ekoti Se lipamboli. por uma porta soki na porte moko entrou a guerra, ekoti por guerre. outra porta Na porte mosusu entrou a paz. ekoti kimia. Alguém está me Est-ce que ezala entendendo? moto asosoli Por um lado mpo na ngambo mosusu entrou o peso, ekilo ekotaki mas por outro me lado mpo na ngambo mosusu alguém disse: moto moko alobi vindem a mim, boye epai na todos ngai que estão bino banso cansados boza e kolemba o boza sobrecarregados. surcharge. Por um lado mpo na ngambo entrou mosusu inimizade inimiti entre ekotaki Deus e o entre homem, nzambe na mas moto por outro mpo na lado ngambo entrou mosusu amizade amiti entre ekoti Deus e o homem. entre moto na Por nzambe um lado mpo na ngambo fomos mosusu feitos escravos, tosalama bawumbu por outro lado na ngambo mosusu fomos feitos filhos. tosalama bana. Gloire à Jésus. Aleluia. Oh, amen. Por uma porta mpo na porte moko entrou o choro, ekoti kolela por outra me porta mpo na porte mosusu entrou a alegria e o riso. ekoti mpe sourire. Se por um lado, E soki na ngambo mosusu se por um lado soki na ngambo mosusu entrou as maldições, ekotaki malédiction entrou as talas, ekotaki babasu entrou as feitiçarias, ekoti sorcellerie entrou as complicações, ekotaki mas bacomplication por outro lado me na ngambo recebemos mosusu autoridade sobre Satanás, recebemos autoridade sobre o diabo mokonzi e likolo ya mobile recebemos, aleluia. tosi. Oh, alléluia, Se por gloire. um lado Soki na ngambo Adão mosusu perdeu, Adam perdaki. se por um lado Soki na ngambo mosusu Adão Adam transformou atransformaki um jardim jardin em deserto, na désert. na cruz Na cruz, o deserto deserto foi transformado em jardim outra ebongolamaki vez. o jardim mosusu Alguém está me entendendo? eza na moto Por um azososolanga lado, na ngambo o mosusu louvor foi afetado. louange ezalaki afete Por outro lado, na ngambo mosusu alguém disse: moto moko alobi chegou a hora engonge ekoki que os verdadeiros les adoradores adorateurs adorarão o o Pai bakodore papa em en espírito esprit e em mpe na verdade. bosolo. Diga comigo, glória a Deus. lobelongolanga gloire à Dieu. Onde Adão estragou, epai ada bebisaki Jesus yesu consertou. abongisi Adão trouxe medo, ada imebi kobanga Jesus trouxe fé. yesu ayeli biso Adão foi trouxe
pequenez ata ayena nos pequenez reduziu, akitisi mas biso Jesus trouxe mais Yesu grandeza. amemeli biso Adão grandeur trouxe ata yena desespero. désespoir Jesus trouxe esperança. Yesu ayena espoir Diga comigo amém. lobe longo nanga amen Quando alguém ntango moto se vê apenas amoni na kaka vestes, na convertir nas vestes, na convertir quando alguém se vê soki moto amoni apenas ete kaka nas vestes na é convertir descendente de Adão, ya descendant d'Adam ele apenas é uma criatura. yazaka créature Mas quando nos vimos mais ntango tomonaka em Cristo, en Christ deixamos de ser apenas uma totiki criatura, kozala kaka bacréature passamos a ser da família de Deus, toleki kozala na famille ya Yesu herdeiros do céu. baheriti ya likolo As melhores coisas são para os filhos. bameyere biloko eza mpona Por bana essa razão, eza na raison oyo Paulo nos diz paul alobi na que biso nós somos herdeiros biso toza e baheritier co-herdeiros com Cristo. toza baheritier ya Christ Diga comigo amém. lobe longo nanga mene Então Paulo está a explicar, paul azoexplike assim como por um homem, lokola mpona moto moko a Bíblia vai dizer bible ye koloba que Deus criou Adão, nzambe akelaki adamu tudo perfeito, nyonso parfait mas Adão falhou. mais adamu ayaki koshue Adão pecou, adamu ye mas kosumuka no pecado de Adão mais na lisumu adamu o pecado veio com consequências. lisumu ayaki na conséquence Quando Adão falha, ntango adamu a Bíblia diz aeshue percebeu que estava nu, bible elobi ete ayaki koyebaka azalaki O que bolumbu Adão fez? nini oyo adamu asalaki pegou folhas azwaki de matiti figueira azwaki matiti A ya Bíblia nzete diz bible elobi e costurou para ete si atongaki yango a vantagem atongaki yango para sua esposa mpo na mosi na e ye para ele. mpo na ye mpe Adão tentou cobrir a sua nudez amekaki kozipa bolumbu na com ye folha. na matiti Folha na matiti é algo frágil. eza eloko moko eza fragile Com sol forte, na moi ya makasi ela seca. ya kokauka E entenda, bososola quando você tira a folha soki yo bendi lititi da árvore, na você nzete lhe cortou da vida. yo kuti ye na bomoi O que alimenta a me folha oyo alimentaka é a matiti raiz. ezaka Uma ezaka vez que você corta, ntango yo kati você perde, você lhe desconecta da yo sua folha. yo olongoli E ye ele usou oyo yasalelaki para si a vantagem po ete que matiti não poderia lhe cobrir suficientemente. oyo ekokaki kozipa ye te Mas a mobimba Bíblia diz me bible elobi que Deus ete nzambe fez asali túnicas asalaki com tunike pele de animal oyo na poso ya para nyama cobrir a sua po nudez. ete azipa bolumbu na ye Então Adão procurou adamu alukaki se remediar, ase kokende kokota mas Deus me nzambe não queria Zabali ou yakite. reprovou ye oyo areprovaki a yango te moda de Adão, mode ya adamu a ideia de Adão. ide ya adamu E Deus pega uma nzambe túnica, azwi tunike pele de animal. ya Quando poso estamos a animal ver pele de animal, ntango tozotala poso ya nyama estamos vendo um animal que foi morto. tozomona nyama moko akufa Sangue foi derramado. omakili etangi Este jésus símbolo symbole já oyo aponta ezopote para Cristo, mpona kriste para Jesus, mpona yesu para aquele que viria mpona oyo nos akoya cobrir koya completamente. kozipa biso complètement Como estamos no mês dos lokwa namorados, toza na mwa ya basheri mês dos namorados, mwa ya basheri deixa aproveitar e dizer alguma tika na coisa. profite naloba eloko moko Irmão, bien-aimé todo parceiro, babalani nyonso marido, noivos, vai mobali que fiancé espera oyo que azozela a sua felicidade ete sengo na ye vem eya do seu cônjuge. na Ou do seu konjue na ye parceiro. bien na mwasi na yo bien Está mobali na yo enganado. ozavre O bozokobikosa teu parceiro parceiro na yo nunca te dará toda a felicidade. akopeswa esengo nyonso te Simplesmente por uma questão. simplement mpona question moko Porque você é imperfeita po ete yo eza e imparfait ele também ye imperfeito. pas imparfait Faz de vocês ezosala bino uma relação imperfeita. relation moko O único que é imperfaite perfeito oyo aza parfait unique é Jesus. eza yesu kristo gloire à jésus Então o meu parceiro parcere na só ngai agrega, so aumenta akobakisa a felicidade que eu já tenho. esengo oyo ngai nakutami Só nango aumenta akobakisa a paz que eu já tenho em Cristo. kimia oyo ngai naza nango deja Ele kati na só vem yesu para acrescentar. akoyaka akobakisa Então, alguém que está dizendo, eza na moto azoloba só serei feliz quando casar. nakozalaka na esengo soki na bali oh. Será que todos que estão casados são felizes? eske bato nyonso babala baza na esengo Só epai serei probleme feliz eza quando eu trabalhar. nakozalaka na esengo soki Será que nazosala todos que trabalham são eske ba oyo felizes? nyonso basalaka A baza na nossa esengo felicidade não vem do amen casamento, o esengo na não biso vem do ewuti trabalho, na não vem mosala do te salário. na salaire te A na nossa libala te felicidade vem de Jesus, esengo na biso eyaki vem euti do epai Espírito yesu Santo, eye na molimo vem santo de cima. euti likolo Diga comigo amém. lobe longo nanga amen
quando Adão pecou, ntango adamu fragilizou a asumukaki natureza. mpo na nature na ye Quando Adão pecou, ntango adamu ele asumukaki deu acesso ao diabo a apesaki agir. accès epai ya diable asala Quando Adão ntango pecou, adamu Ele asumukaki feriu a sua relação azokisaki relation na ye familiar. familière E quando Adão pecou, ntango adamu ele asumukaki criou uma herança maldita para a sua geração. akreaki héritage moko ya modi na génération na Antes ye do pecado, yambo ya lisumu estamos vendo Adão tozomona adamu olhando na Eva kotala eva e dizendo: mpe koloba osso dos meus ossos, mikuwa na ngai carne da minha carne. musuni na Mas ngai depois do pecado, me nsima lisumu Deus pergunta: nzambe azotuna onde estão? epai nini bozali Adão disse: escondi. Adamu alingaki abatama Adão disse ada lobi que se escondi. ete nabatami Senti vergonha ao ouvir a tua voz. nayoki soni koyoka mongongo na yo E Deus perguntou: nzambe atuni por que você sentiu vergonha? Quem disse que você está nu? mpona nini yoyoki soni nani alobi koza Será que bolungu comeste da fruta? eske olembuma Adão diz: ada lobi a mulher que me deste. mwasi oyo opesaki A ngai primeira acusação na história accusation ya liboso ya histoire começa depois do pecado. ebandi banda Marido lisumu acusa a mulher. mobali azokoakize E não é que mwasi estamos a viver hoje nos nossos yango relacionamentos. tozovivre lelo na barelation na A maior biso parte das nossas relações la majorité partie ya barelation na amorosa e biso familiar ya amoureux mpe não é a familière base de acusação. eza base ya Se accusation até agora não compramos carro, alguém é culpado. soki ti sikoyo moto na asombi mutuka Se te até mutu naza agora faute isso não deu certo, soki porque... oyo esimbi te se até agora a criança está assim, alguém é culpado. soki ti sikoyo mwana aza boye eza na moto Se aza na até faute agora as relações familiares viraram relações de acusação. barelation familière ebongwani barelation ya As nossas accusation casas se tornaram mais um tribunal do bandako na biso ebongwami batribunal Irmão que acusa o irmão. frère oyo azokoakize frère Sentimos acusações de manhã até à noite. tozosantira accusation na ntongo mpe Mesmo na pokwa casa de cristãos. ata na ndako ya bakristo Mesmo na casa de irmãos. atake na ndako ya Mesmo bandeko na casa de pessoas que oram muito. atake na ndako ya bato As babondelaka mingi relações viraram de acusações. barelation ebaluki ya baccusation A alegria foi substituída pelas brigas. esengo eza remplace na A koswana paz foi arrancada. kimia ezalaki epikolami A sogra e a nora não se entendem. bokilo na bokilo bayokanaka te Tudo começou depois de Adão nyonso falhar. ebandaki ntango ada ashiwaki A culpa, culpabilité o desejo de separar, ya désir ya kokabwana o desgaste emocional de não suportar mais uma bakasa relação. mentionné ezosupporte sute barelation Tudo começou quando Adão falhou. yesu ebandaki ntango ada ashiwaki Quando Adão falhou, ntango ada ashiwaki aquela beleza que via kitoko wana Eva amonelaki eve mudou. echanzaki Agora se tornou a mulher que me deixa. sikoyo ebongwanaki mwasi oyo opesinga Agora se tornou sikoyo ebongwanaki aquela. oyo Significa que ezolakisa ete sem ela eu estava melhor. esa ye nazalaki nanga bien Alguém está me entendendo? eza na moto Sem ela eu akomprendre estava melhor. sa ye nga nazalaki nanga Se não bien tivesse estado, soki azala quer te dizer, Adão teve muita coragem para soki dizer isso a nazala Deus. nakomi na eta oyo adamu azalaki na courage A mulher que me deu, mwasi oyo opesi a ngai ideia foi tua. ide ezalaki ya yo Eu não queria essa. nga nalingaki oyo te Foi você que me deu. eza yo nde moto opesi A ngai culpa é tua. efoti eza ya yo Adão acusou o Senhor. ada akizaki A nkolo mulher que me deste. mwasi oyo opesaki ngai Quando o homem pecou, ntango moto estamos asukukaki vivendo, irmão. oyo tozovivre bien aimé Olha, tala dados atuais indicam como as nossas famílias estão. na ntango oyo ezokoandike lolenge bafamili na biso ezali Apresentaram na China bapresentaki na chine o número de separação que houve por causa da pandemia. nombre ya séparation oyo esalamaki mpona ntina pandémie Cada vez mais, chaque fois há jovens não querendo casar. bajeune bazolinga kobala te Porque aqueles que já estão casados po ete baye deja baza kati ya estão a babala dar medo. bazobangisa As pessoas estão a olhar os que já estão bato casados. bazotala baoyo deja babala Estão a dizer, bazoloba se é para isso, soki mpona oyo prefiro não casar. nakoprefere malamu na bala te Muitos mingi já saem de uma relação, bazobima na relation moko perdão, já vêm de uma família baye deja na onde famille a relação do pai e da mãe não foi boa. epai relation ya papa na E mama ezala ele disse malamu para si mesmo, ye mpe alobi epa na eu ye nunca vou casar. nga jamais nakobala Não casar não. nakobala te Razão pela qual, raison pour laquelle mesmo até na igreja, ata na église há muitos jovens eza na bajeune ebele que não querem oyo casar. balingi kobala te E eu estou triste, irmãos. nga naza na mawa baye bien Que o aimé número de casamentos diminuiu po consideravelmente. ete nombre ya babala ediminue vraiment
Muitos estão com medo. mingi bazobanga As relações não prestam mais. barelation ezasuya malamu te Então a Eva, Eve. que era auxiliadora, oyo azalaki momesi oyo mudou azalaki de caráter. achanzaki caractère Adão, que devia ser o ada protetor, fala aza pote te agora é um sikoyo acusador. aza accusateur E começamos a ver depois tobandi komona nsima morte entre os irmãos. kufa entre bandeko Caim matando kaye Abel. koboma abel Hoje, lelo as pessoas já não estão a procurar inimigo distante. bato bazoluka so enemi ya mosika Hoje as te perseguições é mesmo dentro lelo da bitumba família. eza vraimen na kati ya bafamille Por causa de erro de mpo Adão. na ntina ya erreur ya Quando adam Adão cometeu o erro, ntango ada asalaki erreur não tinha ideia azalaki na makanisi de te que o erro dele ete erreur na ye não ficaria só com ele. elingi ekozalaka epai na ye O erro de Adão erreur adam não permaneceu só em Adão. etikalaki kaka epai na ye te Por causa do pecado mpo de na Adão, ntina lisumu adam toda a humanidade foi humanité condenada. nyonso ezalaki condamné Amém. amen Por isso, irmãos, na yango bien aimé olha, essa frase, sobretudo dito pela maior parte da juventude, phrase oyo elobamaka mingi makati ya na a vida é jeunesse minha, vie eza ya ngai me deixa, a vida é minha. tikanga vie eza ya ngai Será mesmo que a vida é tua? est ce que solo vive me eza ya yo E o que é que vai acontecer? nini ekosalama Pega numa motorizada, zwa moto quer virar acrobata, olingi vai ve fazendo motambola montes de espetáculos na okosala estrada. bespectacle ebele na prince Quando faz um acidente, soki osala accident quem fica acima para baixo, nani oyo azalaka likolo mpe na se tentando resolver komeka para koresoudre salvar a vida dele, mpo na kosauve vi na ye Não é ele. eza ye te é a mãe, eza é o mama irmão, eza que tem que ndeko deixar de trabalhar, oyo fatika tem que kosala interromper a sua vida, esengela interrompe porque vi na alguém ye que po ete moto moko inconsequente oyo conséquence dizia, abande a koloba vida é minha, vie eza ya eu é ngai que sei o que eu faço, nga nakoyeba só nini que oyo as tuas nakosala decisões soki ezaki badesizio na afetam yo pessoas, ezokafete bato as tuas decisões badesizio na yo afetam outras vidas. ezofete bavi mosusu Diga comigo amém. lobe elongo nanga me Se você for preso, soki você yokangami coloca a família toda yo tie preocupada. famille okotia famille nyonso Alguém tem apokupe que começar a levar moto comida, esengela mema bilei gastar dinheiro em advogados. kodepanse mboka epai ya Mas você avocat dizia, me yo bande a koloba vida é minha. vie eza ya Só que a ngai você é um ser social. soki oyo oza être Estás social metido numa família. oza kati ya famille A razão pela qual raison pour laquelle Adão, quando pecou, ada ntango não asumukaki pecou só para si. asumukaki mpo na ye moko Não te falhou só para si. ashuaki ka mpo na ye Mas moko uma te geração inteira. me eza na A génération Bíblia diz mobimba que assim como Adão bible falhou, elobi boye lolenga ta ashuaki toda geração génération nyonso foi condenada. ezalaki condamné Cada decisão minha, chaque décision yanga cada atitude que eu chaque tenho, attitude onga nazala seja to positiva ezala positive ou negativa, bien négative precisa refletir. eza na mosanga Ou vai korefléchir refletir bekende korefléchir para as minhas gerações mpo na futuras. génération nanga future Diga comigo amém. lobe elongo nanga amen Amado no Senhor Jesus, bien aimé dans le Seigneur é preciso saber eza na mosenga que koyeba tudo que eu faço, nyonso nga nazosala todas as minhas decisões, badesizio na nga nyonso todas as minhas decisões, badesizio na nga nyonso não são apenas para mim. ezaka mpo na nga te É uma semente eza semence para mim, mpo na ngai para os meus filhos mpo na bana na nga e para os meus mpo na descenda na ngai Adão nos deixou uma herança maldita. ada tikela biso héritage moko ya mabe Qual é o legado que você vai deixar para a tua geração? elega nini oyo kotikela génération na yo Qual é o legado que você vai deixar para a tua lega geração? nini oyo kotika mpo na descendance na yo Qual é o exemplo que você vai deixar para a exemple próxima? nini yo kotika mpo na descendance na yo Alguém está me entendendo? eza na moto moko É azososola uma situação muito séria. bien aimé eza situation moko très sérieux Pecado de Adão, lisumu adam o erro de Adão, erreur adam a falha de Adão, ekoshu não adam ficou só com Adão. etikalaka mpo na ye te Deus disse: nzambe alobi multiplicai, bomultiplie enche a terra. botondisa Deus mabele confiou em Adão nzambe akonfiaki na adam a reprodução reproduction de imagem e semelhança ya de image mpe Deus. ressemblance ya nzambe Significa que ezolakisa ete Adão precisava continuar a reproduzir adesengaka continue koreproduire seres être iguais a Deus. oyo eza egala Mas nzambe quando pecou, me ntango asumukaki Adão falhou nessa missão. adashuwaki na mission As oyo pessoas que nasceram depois de Adão bato babotama nsima não adam nasceram imagem semelhante a Deus. babotama te na image ressemblance ya nzambe Nasceram condenados no pecado, babotama kondane na lisumu escravos do pecado, bowumba lisumu pessoas que falharam. bato oyo bashuwaki Mas Deus me nzambe entendeu asosoli que a situação não pode permanecer assim. situation ekoki kowumela boye te Deus entendeu. nzambe aye E vamos kokomwa fazer uma outra coisa. tosala eloko Vamos mosusu dar topesa ou trazer topesa bie koya uma nova raça. race mosusu asika Enviou Jesus. amen atindi yesu amen Onde Adão estragou, epai ata abebisaki Jesus consertou. yesu abongisi Onde Adão falhou, epai ata eshuwaki Jesus consertou. yesu abongisi Da mesma sorte,
Na lolenge Da moko. mesma sorte, Na lolenge moko. precisamos entender o seguinte: Tozana posa kososola boye. que nós, Ete biso. ao aceitar Jesus Kondima Yesu. e a viver com Deus, Pe kovivre na a vir Nzambe. nas orações Na e a bamabondeli. levar uma vida com o Senhor, Ozomema vi na Nzambe. não é apenas para nós, Eza kaka te pona biso. mas é para uma geração Eza inteira. pona génération mobimba. Amen. Irmãos, Bien-aimé. ser pai, Kozala parent. ser pai Kozala papa. ou ser mãe Bien kozala mama. é criar Eza kobokola. padrão Patron moko. aos nossos filhos Na banda na que biso. serão seguidos Oyo bakolandisama. de geração a geração. Génération en génération. A minha vivência, Com e a vivre na criança, ngai. e eu entendo isso melhor, O ngana sosola e a ngo malamu. criança, ela não aprende primeiro com palavras, Mwana yekolaka nanu te na maloba. aprende com exemplos. Ayekolaka na exemple. Toda criança Mwana nyonso que ofende muito, oyo afingaka ela mingi. está num lugar Yaza na onde esika se ofende muito. epai mpe bafingaka mingi. A criança aprende Mwana yekolaka com imitação. na imitation Aquilo que você faz oyo yosalaka constantemente osalaka mbala mingi é aquilo que ele vai reproduzir. eza yango ya koreproduire. E como pai, Lolengi kozala Ou papa como mãe. bien kozala não mama é só tua vida. eza ka vi na yo te A tua vivência com tua esposa, kovivre no na mwasi se na é de yo. constante briga, Soki eza ya koswana mingi acredita, ndima você já está a instruir a tua criança yo como deja ozokoinstrui mwana na yo como ele vai viver. lolenge ya kovivre. Irmãos, é incrível hoje. Bien-aimé, eza ya kokamba É lelo incrível. eza ya Você kokambwa vê crianças yo mona mwana a ofenderem de uma maneira azofinga na lolenge e o moko pai chega, papa komi está a lhe repreender, azogangela ye a lhe ofender. mpe azofinga esusu Não ofende. Seu kofinga filho te disso, filho daqui. Você sabe que akobeta você criança yo não pode yebi te ofender. ke yo oza mwana mofinga eza A te criança não aprende mwana yekolaka te com palavras, na maloba é com exemplo. eza na baexemple Se eu sou pai soki ngai naza papa e amo a minha esposa nalingaka e mosi tenho na uma ngai relação saudável com naza na ela, relation moko eu malamu na vou ye formar ngai nazoforme a consciência do meu filho. konsasa mwana na nga Como se trata uma mulher. lolenge nini Assim kobatretaka como eu mwasi trato a minha lolenge esposa, ngai natretaka eu mwasi estou na a ngai educar ngai nazoedike o meu filho mwana na ngai como ele tem que tratar a sua esposa. lolenge nini ya kotrete mpe mwasi Assim na como a minha ye mulher me trata, lokola mpe mwasi tem atretaka preocupação ngai por mim, aza na eu préoccupation mpo na estou ngai enviando uma mensagem ngai nazokoenvoye à message minha descendência edescendance na e ngai sucessivamente. na bongo na mbala mingi O meu comportamento, comportement na nga o meu ser. être na ngai Olha, se você tem uma vida de oração, soki oza na vie de prière na e ndako os teus filhos te encontram a orar bana constantemente, na yo bakuta kozobondela mbala mingi acredita, Ndima. eles já estão a ganhar a cultura de bango orar. bazoganye déjà culture ya Já estão a kobondela ganhar a cultura de orar. bazoganye culture ya A cultura kobondela de valorizar a culture Deus. ya kovalorize nzambe Por isso, na yango até para a oferta, ti mpo na para as offrande crianças assim com 4, 5 mpo na anos, bana 4 5 se ans você vem no segundo culto com soki teu filho, oye na deuxième culte começa já a cultivar a cultura de oferta. banda déjà kosala culture ya offrande Entrega 100 kwanzas, pesa 100 kwanza entrega 50 kwanzas, pesa 50 para kwanza ele colocar na oferta. po te yatisa na Ele offrande precisa saber yaza na bosenga que na yeba igreja não se vende mãos ete na vazias. église bayaka na maboko Quando pamba te apenas os adultos ofertam, ntango kaka mikolo bazofrire significa que a ezolakisa criança está a entender mwana que a azososola oferta ete offrande é só para mais velhos. ezaka mponda mokolo E são mesmo essas eza crianças vraimen bana que oyo amanhã oyo lobi não querem ofertar, balingi te bakolinga te porque foram kofrire criadas a po ver que ete oferta para os outros. babokolama kotala exemple ya misusu Então é uma grande responsabilidade. eza responsabilité Não monene se trata só de uma ezo criança. se traite ka ya mwana te Não se trata apenas de uma criança. ezo traite ka ya mwana te Se trata ezoko se traite de uma geração inteira ya génération mobimba que está Oh, uma Ezali. geração que começa com ele oyo ezobanda na ye que vai até seus netos. oyo seus bisnetos. ekokende ti bakoko Então todas as bakoko na minhas yo ações baction na nga nyonso precisam refletir eza na bosenga korefléchir para o futuro, mpo na futur para o amanhã. mpo na lobi A coisa que Adão não pensou. eloko oyo adakanisaki te Quantos filhos hoje? bana boni lelo É bem provável. oyo eza vraiment Se calhar, otango já mosusu não estariam a procurar emprego. fale mpa baluka mosala Porque a vida que o pai levou, po ete vi oyo os mama papa bens que o aloba pai teve, babien oyo se bapapa o pai bazalaki tivesse nango se calhar mais um pouco de juízo, soki azala te na mwa moke os makasi ya filhos malamu não estariam no nível social que estão. bana balingi baza na niveau social to baza Mas o nango pai disse, me papa a alobaki vida é minha. vie eza Se ya ngai meteu em bebedeiras e mulheres, amitié na basi mpe na komela perdeu tudo. aperte nyonso
Por causa da atitude do pai, Bona tina titi da papa. uma geração inteira é sacrificada. Génération mobile za Isso sacrifier. conta na espiritualidade. Ozo kwa konte pe na Por causa spiritualité. de alianças satânicas Aliança que satanique. muitos antepassados Oyo fizeram. mingi baleke basala. A pessoa hoje, libertação após libertação, por Ezana causa batolelo. Délivrance, de délivrance. erro dos seus Bona pais. tina berere bapara na ye. Mas Jesus, quando vem, Mais Yesu tango yaki. Ele vem nos dar uma lição. Ya yeko pesa biso leso. Vamos fazer diferente. To sala différent. Vamos fazer To diferente. sala différent. Vamos fazer diferente. To sala différent. Quando você aceita Jesus, Ceux qui ont dit mi Yesu. quando você aceita Ceux qui Cristo, ont dit mi Christ. Adão Adam. acusou a mulher. Akiza ki mwasi. Acusou a mulher. Akiza ki mwasi. A mulher que me deste. Mwasi opesa ingai. Jesus Yesu. também se deparou Amoni pe. com uma mulher acusada. Akutana pe na mwasi mo bakizaki. Apanhada em adultério. Bazwaki en adultère. Jesus, Yesu. a lei diz Lwe lobi. que uma mulher nessas condições Mwasi ya ba condition oyo. tem que ser apedrejada. Esengeli babambe mabanga. E o que o Senhor diz? Nini okolo alobaki. Jesus estava escrevendo no Yesu chão. azokoma na mabele. Jesus sabia. Yesu ayebaki. Se Adão acusou, Soki adakizaki. eu não vim para acusar. Ngana ye pona kuakize ta Se men. Adão condenou, Soki adakondenaki. eu não vim para Ngana condenar. ye te pona condamner. Oh. Se Adão errou, Soki adapsaki eu não faute. vim para Na errar. ye pona souhaiter. Então Jesus Yo disse: Yesu alobi. quem dentre vós Kati na bino. não tem pecado, O azangi lisumu. seja o primeiro Azala moto liboso. a tirar a pedra. Abwaka libanga. Ele é o advogado Oh, fiel. yaza avocat fidèle. Ele é o advogado Yaza fiel. avocat fidèle. Ele é o advogado fiel. Yaza avocat fidèle. Irmãos, Bien-aimé. quem nos justifica é Deus. Oya justifica bicho. Oya justifica bicho pensamento. Irmãos, Bien-aimé. quem não... Estás a ver quando uma pessoa é inocente? Ozomona tango moto aza innocent. Mesmo que ninguém acredita. Até que moto andimi yete. Mesmo que ninguém acredita. Ata moto tandimi ye. Inocente permanece inocente. Innocent komba kakozala innocent. Amen. Mesmo que ninguém... Oh. Mesmo que há provas. Até que eza na bepreuve. Inventaram evidências. Ba inventer vraiment bepreuve. Uma pessoa inocente Moto aza innocent. é mesmo uma pessoa inocente. Aza vraiment innocent. Uma Gloire à pessoa Jésus. culpada. Moto oyo aza. Olha, pode confessar de todas as Moto maneiras. aza na força ko confessar bala Às no vezes, bala mingi. você só precisa olhar para ele. Yo zaka na posa kotala ye. Você só lhe olha. Yo omtali yeka. Esse é culpado. Ah oyo. Não, eu não Aza na fiz força. nada. Eu não Te fiz ngana nada. salelo Eu ko não te fiz. te te. Ah, Tika. todo mundo sabe. Bato banso bayebi. Alguém está me entendendo? Eza na moto a comprendre Não se ngai. pode lutar com a verdade. Ba jamais babundaka na vérité. A verdade permanece verdade. Vérité kombaka vérité. A Amen. verdade permanece verdade. Vérité e kombaka vérité. E ouça, Yoka. ainda sobre relações, Pona tina ba relation. na escolha de um parceiro, Nakopona ya moninga. quando eu escolhi Tango nga naponaki. a Tânia para ser minha companheira, Tanya pazala compagnie na ngai. o homem não escolhe Mobali aponaka te. apenas Kaka uma esposa. mwasi. Ao escolher alguém, Yakopona mutu. ao escolher um homem, Yakopona mobali. você está a escolher Yozopona o pai para teus filhos. papa pona bana na yo. Ao escolher um parceiro, uma parceira, Kopona mwasi bia mobali. você está a escolher Yozopona a primeira voz vai liboso. conselheira das Conseiller decisões mais sensíveis da vida. na ba décision esa sensible la vie. Ao escolher um parceiro, Kopona mobalo você mwasi. está a escolher a Yozopona companheira de ministério. ozopona compagnie ministère. O dia que você estiver fraco, Mokolo yoko za para escolher bolembo. alguém que vai te incentivar a continuar contigo. Ozopona moto akosunga yo continue na Ao destin. escolher um parceiro, Yakopona na vraiment verdade, mutu. ao escolher Ozopona pe alguém moto que vai gerir, que vai partilhar as oyo finanças contigo. oyo akogere pe akopartage finance na yo. Então, mês dos namorados, presente é presente, aleluia, Na glória mokolo a ya Deus. basheri cadeau bien cadeau alléluia gloire à Dieu. Gelado é gelado. Gelado eza gelado. Mas entenda, Mais sosola esta mulher moi soyo é mesmo a mãe que você quer para teus filhos. aza vraiment mama oyo lingi pona bana na yo. Este homem Mobali oyo é mesmo o pai que você quer para aza para vraiment teus filhos. papa oyo lingi pona bana na yo. É mesmo conselheiro. Aza vraiment conseiller. Ninguém te minta. Moko takosa yo. Existem mulheres Eza na basi que só funcionam no shopping, ba fonctionnaire kaka na shopping. só funcionam no restaurante. Ba fonctionnaire na restaurant. Existem mulheres Eza na basi que só funcionam na boutique. ba fonctionnaire na boutique. Mas conselho da vida. Mais conseil vie Niete. alingi te. Oh, posso falar? Nakoki koloba Existem mulheres eza na basi que só funcionam quando é para comprar iPhone. aforçanaka
mpona kosomba iPhone. Só funciona para comprar iPhone. Aza kaka wana mpona Só kosomba funciona iPhone. para você exibir com os Afonctiona amigos. kaka mpona yo sepela na bami. Deixa eu te dizer. Tika na yebisa yo. Jarda não vai cuidar dos teus filhos. Oh. Jarda não vai cuidar dos teus filhos. Ekobatela bana na yo te. Oh, posso ir mais fundo? Na kokota mozindo. Existem mulheres Ezana bashi. são vampiras. Basa ba vampire. Só funcionam à noite. Ba funciona kaka na butu. Só funcionam onde? Ba funciona kaka wapi? À noite. Na butu. Ó jovem. Oh jeune. Olha, há maridos, há Tala. pessoas. Ezana bato na mobile. Troca uma boa mãe. Azo changer Uma mama boa mala. conselheira. Azo changer conseil Que mala. viu um batom vermelho Pota na rua. mona ki rouge moko No na salto balabala. alto, aquilo Na já não sei. sapato atala wana na yebite soki. Ficou atrapalhado. Akomi vraiment atrapalhé. Já não quer a esposa do Alingi su sofrimento. moi sa souffrance c'était. Papá, Papa, essa oyo, é investimento pesado. az investissement moko kilo. Essa não entende. Oyo asosola kate. Salário atrasou. Salaire eye na Não está retard. acostumado com isso. Amesana ne na Ele yango te. exige uma vida que o pai dela não conseguiu Ye lidar. exijaka vi o papa na ya koka kopesa ye te. O próprio pai não conseguiu lidar com aquela vida. Papa ye baka koka kopesa Ele vi wana exige em te. muitos homens. Azo ko exija ngona mibale E mesmo bele. seu pai lhe deu aquela vida. Soki papa pesa Quando ke é que vi você wana. vai criar essa vida para você mesmo? Lolenge nini yoko kya kopona Vai deixar de yoko. depender dos outros. Okotika kodependre pa ba Na misusu. escolha do parceiro. Oh, nakopona Pensa molokali. nos teus filhos. Ekanisa bana na Pensa yo. na tua economia. Kanisa na economy na Pensa yo. no chamado de Deus para a tua Kanisa na vida. pela nzambe na Pensa vida no teu yo. ministério. Kanisa na diga ministère na comigo, yo. glória a Deus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Você é um pouco mais aberto. Na okende na ufungwa ma vraiment. As crianças só vêm no segundo culto. Bana bayaka na bakona deuxième culte. Há homens, Ezana mibali. namorou com alguém, Asali busheri na mutu. é crente. Aza mondimi. Naquele dia decidiu dar um escape. Na mukolo wana soki décision ma pesa Eles skat. fizeram umas mexidas. Basalaki balingisaki Ficou moto. maluco. Akomi Começou liboma. agora já a comparar. Abandisi kokompare. A minha de casa não me faz isso. Ate andako na ngasala nga oyo te. Ah, não, essa aqui mesmo é a mulher da minha Te vida. oyo vraiment za mwasa vi na ngai. Estás atrapalhado. Oza vraiment zo mitungisa Irmãos, ma. estou cansado, irmãos, estou cansado Bien aimé bandeko. de ver homens Ya naza kolemba a komona trocar uma mibali. mulher da vida toda por causa de um minuto de prazer. Azo changer mwasa vi pona tina 1 minute ya Uma posa. mãe que educa os filhos. Mama oyo edikaka Tem bana. paciência, levou os filhos Aza no na hospital. patience komema bana na hôpital. Vem cansada, mas ainda cozinha para Aye ele. ya kolemba mazolambelo susu. Quando se fosse o que o termo, o gajo não trabalhava ali, sustentava. Nakosalela vraiment langage tango albande kosala te babande A kosupporte ye. mulher jejum noite e dia para Moi ele si conseguir jeune um prière emprego. peut yakoka musala. Toda hora nos serve Tango libertação. nyonso na basali libertação. délivrance délivrance. Deus abriu as portas. Nzambe afongoli baporte. Hoje, Lelo a de ontem, ya oyo alobi já não presta. aza mabe Porque encontrou alguém po ete akuti moto do seu nível. ya niveau na ye. Essa te aguentaria no tempo que você cheirava cadeira. Nem Oyo mundo vraiment Deus ningaki tinha. kokoka yo tango yo bande kolumba solo. Nem dinheiro para comprar mu você tinha. Ata Essa aqui te mbongo mpona aguentaria. kosomba mu ozalaki nango te. Ya Estavas lingaki todo fusco, não tinha ozalaki brilho. flou ozalaki obande kongenga te. Parede branca e tua cara era a mesma coisa, cheia de baúca, ninguém te via. Amen. Oh, mamãe disse amém. Hã? Aquela que vive contigo 10 anos, Oyo avandi na yo pendant 10 ans. não trouxe presente no Aye dia na 14, cadeau te le mas uma 14. 14 Mais moi jeune fille me ofereceu carro, okabeli ye casa no mutuka. Quilamba. Ndako na Chega em kilamba. casa, dia 14 das crianças. Ozoya pe na ndako le 14 esa Nós pona já ba. somos adultos. Biso so toza ba mikolo. Você Oh. ofereceu, Ya papá. solo yo kabi papa. Mas em nome de Jesus, Mena que kombo na esse Yesu. espírito não opera Molimo nos oyo. fiéis desta igreja. Esala te na Esse ba espírito fidèle de église gratidão oyo. Molimo não ba opera nesta igreja. esala te na Não opera église na tua oyo. vida, no nome de Esala te Jesus na Cristo. vida yo na kombo na Em Yesu. nome de Jesus. Na kombo na Yesu. Adão Adam. se esqueceu. Abosanaki. Se esqueceu Abosanaki. da sua Na responsabilidade. responsabilité na ye. Mas Jesus, Mais Yesu gloire quando à me Jésus. salvou, Tango abikisaki Ele nga. não salvou apenas a mim. Abikisekaka nga Ele te. estava dando um bom marido para minha Abande esposa. kopesa mobali ya malamu mpona mwasi na Quando me ngai. salvou, Tango abikisaki ngai. não salvou só a mim. Abikisekaka nga Ele te. estava dando um servo Ye para bande você. kopesa mosala epai na yo. Quando me salvou, Tango abikisaki não nga. salvou só a mim. Abikisika nga te. Estava
escolher uma Angola que alguém poderia abandaki contribuir para a positividade. Jésus Quando eu aceitei ntango nga Jesus, nayambaki yesu ele estava mudando a herança yabande kochange héritage espiritual. spirituel. Irmãos, eu me bato no chão. bien-aimé nga nabetaka na As mabele lutas que eu enfrentei já não bitumba chegam no meu oyo nga espírito. nafondaka ekoki te koya na bana na Alguém ngai está me eza na entendendo? moto asosoli Nós estamos... Ouve. yoka Nós temos que ser como Davi. biso esana tozala kwa dawide Davi enfrentou inimigos. afrontaki benemi Mas quando chegou na vez de Salomão, me seu ntango filho reinar, ekomaki na vi ya salomo Salomão já não derrubou Golias. salomo akwezaki sweli te Golias já caiu. e goliate deja Salomão já não koyaki derrubou Filisteus. salomo akitisa so bafiliste te Filisteu já caiu. bafiliste bakweyaki Salomão, quando construiu o templo, salomo ntango atongaki temple o material já estava à disposição. matériel ezalaki na disposition Salomão herdou salomo as aheritiaki relações barelation diplomáticas do pai. diplomatique ya papa Salomão, quando começou a salomo ntango reinar, abande korenie o palácio do rei já estava construído. palais yango eza etongamaki Salomão deja deu continuidade salomo azalaki continuité na prosperidade do na pai. prospérité ya E no papa nome de Jesus, na kombo na você yesu começa a criar um legado yo lokola espiritual os para a tua espirituel mpona descendência. descendance na Que yo onde Adão estragou, epai ya tata Jesus yesu consertou. abongisaki Onde o avô estragou, ekoko eu abebisaki vou consertar. nakobongisa Onde o meu pai estragou, eu vou consertar. Onde o meu bisavô estragou, eu vou consertar. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, aleluia. maboko jésus Alléluia. Onde Adão estragou, epai ya dabebisaki Jesus consertou. yesu abongisi Viva vivre querendo deixar um legado para alguém. kolinga kotikala epai ya Não mutu viva só para si. kovivre kaka mpona yo Não te viva só para si. kovivre kaka mpona yo A te tua vida vi na yo está a repercutir. eza vraiment ezokontinue Vai repercutir mpe kokontinue nas gerações que vêm após na você. génération ekoya nsima na yo Que o teu Deus ete nzambe ya yo seja o Deus do teu filho. azala nzambe bana na yo Que a tua fé kondima seja na fé yo dos teus netos. eza kondima bakoko na Que a tua yo aliança com Deus alliance na yo seja a na aliança nzambe dos teus ezala descendentes. alliance ya descenda na yo Que a tua força de servir a Deus force na koservir nzambe seja a força da tua ezala descendência. force ya descendance na yo Que a tua humildade na presença do humilité na yo na Senhor presença ya seja nzambe herança para teus ezala filhos. héritage mpona bana Que na eles possam yo dizer: bango bakoka a koloba grandeza que eu tenho grandeur nga naza é fruto nango do jejum da minha eza avó. mbuma ya je na koko na ngai A vitória que eu tenho elongo nga naza é fruto da nango conquista do meu pai. ezali ya konkisa papa na A ngai unção que eu tenho option nga naza é nango resultado da vida eza resultat ya vie do jejum do ya meu pai, je na papa da na minha nga ya mãe, mama na da ngai intimidade que eles têm com intimité Deus. yaza nango na nzambe Que a tua descendência encontre o caminho espiritual facilitado. descendance na yo kuta nzela Que a tua espirituel na descendência facilité possa viver sob o céu aberto no nome de Jesus descendance Cristo. na yo evivre solution ya Aonde kokongama na os teus nkombo descendentes epai na pagaram, descendance na babebisa seja no Ige, eza na wige seja em eza na Malange, malange seja em eza na Cabinda, cabinda não importa o altar que eles dali te edificaram, betumbelo bango bedifia onde eles epai estragaram, bango babebisa pelo nome de Jesus mpona você vai kombo na yesu consertar. yo ezobongisa Que Deus nos abençoe. nzambe apambola Bom biso domingo a Oh, bom todos. dimanche a tous Que Deus abençoe a tua família. nzambe apambola famille na yo Abençoe os teus caminhos. apambola banzela na Abençoe a tua yo esposa. apambola Abençoe a tua apambola descendência. descendance na Em yo nome de Jesus. na yesu Que a graça do nosso Senhor, aleluya nkolo na o biso amor de Deus Pai bolingo ya nzambe e a papa comunhão do Santo Espírito comunhão ya Saint-Esprit e acompanha e acompanhe desde yo agora kobanda e sikoyo para sempre. elibela na libela Amém. amen Ide em paz, povo de Deus. bokende na kimia peuple ya nzambe